A renegociação de dívidas dos agricultores em função da estiagem no Espírito Santo foi tema de uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa. O debate é proposto pela Comissão de Agricultura, Silvicultura, Aquicultura e Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Qual a saída para o senhor, para o agricultor afetado pela seca, pagar de fato as suas dívidas? Olha, nós estamos vivendo um momento no Espírito Santo lamentável, né? E correlacionando com a crise hídrica, vem automaticamente o endividamento dos agricultores. Primeiro que essa crise, essa questão da água, sendo ela em grande abundância, que foi final de 2013, ou agora a falta da água em 2014, 2015. Muitos agricultores tentaram se progredir, tentaram armazenar água, mas infelizmente a legislação hoje ainda ela é muito burocrática. Então não conseguiram fazer suas barragens, não conseguiram reter a água, seja em muita água ou agora com um processo para reter, e para captar essa água, que Deus queira que venha o mais rápido possível. E isso ocasionou o endividamento com os bancos. Hoje o Banco do Brasil está tendo a iniciativa de captar 20% da parcela, do saldo devedor, mas isso não resolve o problema. A agricultura hoje ela vive um momento que o agricultor não está tendo dinheiro para pagar o banco. Então essa iniciativa, como que está acontecendo aqui nessa audiência pública, a FETAS ela tem se posicionado junto aos agentes financeiros, junto ao governo do Estado e ao governo federal, do ponto de vista da gente promover uma anistia, seja ela total, se não for possível, pelo menos parcial. Porque a agricultura ela não tem como parar, até porque, além da sua dinâmica, ela precisa produzir alimentos. Então, para que isso tenha essa responsabilidade, o mesmo carinho que a agricultura tem do ponto de vista de produção e de dinamismo que tem hoje no Espírito Santo e no país, nós queremos esse comprometimento das entidades financeiras, do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa minimizar essa situação e os nossos agricultores possam continuar no meio rural e produzindo alimento de qualidade. Nós precisamos trabalhar a produção de água, nós precisamos trabalhar o armazenamento de água, mas isso também não pode ser jogado na conta do agricultor, o agricultor ainda pagar essa situação. Hoje, a questão da água ela não pode ser uma responsabilidade de discussão só da agricultura. Ela precisa ser uma responsabilidade de toda a população. Até porque a água que chega nos grandes centros urbanos, ela vem do meio rural. Então, a partir do momento que a gente começa a ter essas ações de curto, de médio e longo prazo, eu acredito que com o comprometimento de todos, nós vamos sair dessa crise que nos afeta tão lamentavelmente no nosso estado do Espírito Santo. É desesperadora a situação do agricultor familiar. Nós vemos aí que o governo, de diversas formas, tenta evitar o consumo de água da agricultura para abastecer as cidades. Mas isso é resultado, de repente, de uma falta de zelo nos momentos que a gente tem água com abundância e que hoje nós estamos atravessando essa situação. Eu digo para vocês assim, são mais de 30 mil barragens que a agricultura familiar, que a agricultura no geral, tem feita no estado do Espírito Santo legalizá-la. Sem contar aquelas que são feitas clandestinas, porque às vezes o agricultor não tem condições de legalizar para fazer uma barragem e ele prefere correr o risco de fazer ela a ponto às vezes de ser multado pelo estado. Ele não tem recurso para contratar um profissional para fazer o projeto. O Incapé não dá conta de fazer, depois a burocracia para fazer o licenciamento de uma barragem. E aí vai todo mundo pegando água dos cursos d'água, Chega nesse momento em que a água fica mais escassa, acontece isso. Aí o que o governo faz? Ele faz uma lei proibindo a agricultura de irrigar. Sem contar de que são eles que construíram as mais de 30 mil barragens que tem feito no estado. Quantas barragens o estado tem feito para vender água para a cidade? Hoje aqui nós estamos falando de dívida da agricultura familiar, mas nós temos que discutir a causa que está fazendo o agricultor chegar nessa dívida, porque na hora de emprestar o dinheiro ninguém calcula a quantidade de água que tem disponível, conta com os recursos naturais, os agentes financeiros emprestam com muita facilidade, pagamos inclusive um seguro que não conseguimos acessar ele de forma nenhuma. A agricultura familiar ela só recebe dinheiro, ela só põe dinheiro para investir na sua propriedade se ela pagar o Proagro. Então isso já é feito junto com a linha de crédito.
E você assina isso lá por dentro das documentações. Só que vai ver quantos agricultores receberam esse benefício do seguro. Por que esse seguro não chega para poder quitar as dívidas dos agricultores? A gente não sabe. O próprio Banco do Brasil disse aqui hoje que a agricultura perdeu 80% da capacidade de pagamento, porque ele aceita 20% e prorroga o restante. Para acionar o PROAGRO, ele precisa de apenas 30% de perda da agricultura. Só que, se o banco já está fazendo a prorrogação, por que não aciona o seguro e ele quita a dívida do agricultor? E ele paga os 20%? Porque se não dá para acessar o seguro, então ele precisa ser colocado para a agricultura como opcional, minimamente. O agricultor decidir se ele vai pagar ou não esse seguro. Nós estamos passando por um momento de crise, está se debatendo o assunto. No final dessa semana pode vir a chuva. Será que daqui a 15 dias nós vamos estar debatendo esse assunto, se vier a chuva? Qual a solução para o senhor em relação ao financiamento, a solução para o financiamento das dívidas dos agricultores afetados por esse período de seca? Um amplo pacto com os produtores rurais, com as representações dos produtores, patronal e trabalhadores, Federação da Agricultura, FETAIS, a OCB, que representa as cooperativas, as instituições financeiras estatais, as privadas, o Sicob e o Sistema Cressol, um amplo pacto também envolvendo o Governo do Estado, o Ministério da Fazenda, o MDA, para que juntos, através de um estudo, de um levantamento, de uma nota técnica, com dados concretos, possamos, através desse pacto, realizarmos esse parcelamento, esse refinanciamento da dívida dos produtores, que se agrava, inclusive, com a questão da crise hídrica. Pensamos que é mais do que urge a necessidade de sentarmos e realizarmos esse pacto entre as instituições. Na opinião do senhor, qual a medida mais emergente, mais urgente para minimizar os impactos da seca aqui no estado? A desburocratização urgente junto ao IEM, ao IDAF, para que o produtor rural possa ter o licenciamento para a construção dessas barragens. O que precisa acontecer é uma adesão de todos os agentes de crédito do estado, porque apenas o Banco do Brasil até agora tem se colocado à disposição dos agricultores para renegociar as dívidas, mesmo assim com algumas situações que podem não resolver a situação do agricultor, porque aquele agricultor que faz a renegociação da dívida, ele tem que aportar na hora 20% do valor para ter direito ao benefício em 4 anos, mas ele não tem mais acesso a crédito, ou seja, para as próximas colheitas, para a manutenção da lavoura, especialmente nesse momento difícil, de dificuldade, ele não vai ter dinheiro para custear suas despesas no próximo ano. Então, é difícil até imaginar o que vai acontecer com boa parte dos agricultores capixabas, e especialmente esses que estão pedindo a renegociação das suas dívidas, porque ele não vai ter dinheiro para pagar os 20%, ou se tiver, ele não vai ter dinheiro para tocar a lavoura, pelo menos no próximo ano, porque ele está impedido de contratar novo custeio. E a minha sugestão, até para casa, para a Assembleia, né, eu acho que quero parabenizar a iniciativa da Comissão de Agricultura, eu acho que estão desempenhando as suas atribuições, seu papel e se posicionando ao lado do agricultor rural. Isso é inédito aqui nessa casa também. Quero parabenizar a comissão, liderada pela deputada Janete de Sá, mas as comissões aqui da Assembleia que tratam de assuntos pertinentes a esse momento, né, está ligado à crise hídrica, elas deveriam se unir, tá? Unir as forças e tratar isso como um problema único, porque na verdade uma situação começa a desencadear outra, né? E o problema é de todos, né? Eu acho que o problema não está só lá na agricultura, não está só lá no campo. A região metropolitana vai pagar caro por isso, os preços dos alimentos vão subir. Eu sou da região central serrana, que produz olerícolas, né? O preço de olericultura vai subir, e daqui a pouco o que era uma matéria só, o que era um problema só, vão se desencadear outros problemas, né? De inflação, de aumento de alimento. E aí vai estar se discutindo de novo uma outra comissão, uma outra agenda, sendo que isso poderia ser tratado unicamente numa agenda e fazer um programa, um plano de ação mais amplo, né, em todas as frentes. Nós estamos vindo de uma combinação de diversidade climática, excesso de chuva e falta de chuva agora com essa seca, que está comprometendo os produtores a cumprirem aquilo que foi acordado. Ou seja, está tendo uma frustração de safra,
por consequência disso, a frustração de mercado, com pouca renda, não vão conseguir honrar seus compromissos. Nós estamos levando ao pleito, desde a presidência da República até o governo do Estado, aos bancos, para que possam fazer uma reflexão e mudar a matriz de inteligência do refinanciamento das nossas dívidas, dos nossos compromissos. O Espírito Santo, os agricultores do Espírito Santo sempre foram agricultores que honraram os seus compromissos. Por isso, nós precisamos que os bancos agora, a partir da orientação do Banco Central, do Banco do Brasil, do BNDES, que são os grandes operadores que disponibilizam crédito para que o sistema possa operar, para que possa ser feita uma reavaliação, uma prorrogação dessas dívidas, talvez não para 4, mas para 10 anos, de todas as atividades agrícolas que têm esses investimentos feitos, para que os agricultores consigam respirar no momento seguinte. O mercado vive uma retração, o dólar, que parece ser bonito, ele é prejudicial, porque na compra de matéria-prima, de fertilizante, de insumos, isso vai comprometer o resultado final da nossa agricultura. Os juros já não são mais os mesmos, olha que essa questão cambial mudou. Então, assim, um momento crítico, até porque, se nós olharmos a balança comercial brasileira, se nós olharmos a balança comercial capixaba, só a agricultura, só o agronegócio, mesmo com esses desarranjos nossos do câmbio do mercado, conseguiu sobreviver. Então não é nenhuma clemência ao governo, não. Nós estamos sendo corretos com o governo, pedindo oportunidade para que a agricultura continue sendo o fator superavitário da economia e também possamos ofertar alimento para os consumidores. É fácil você ver a imprensa e a mídia hoje retratando que o tomate subiu, que o leite subiu, que a pimenta subiu, que a agricultura subiu, claro, mas esse subir não significa efetivamente lucro para os agricultores. Os custos aumentaram, as despesas aumentaram, a dificuldade de produção aumentou. Então essa inteligência do crédito que vai ter o impacto vai permitir que mantenhamos a renda dos agricultores e o alimento continue chegando saudável e de qualidade e com preço justo para os consumidores. Juntamos todos os segmentos interessados nessa discussão, num grande debate, onde nós temos claro que a nossa união é determinante para que a gente possa resolver esse problema. Nós estamos fazendo, inclusive, um fórum que vai se reunir na próxima semana, onde será construído um documento a ser apresentado ao Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde nós vamos estar discutindo e levando vários segmentos da sociedade organizada, dos municípios, o Fórum de Secretários Municipais de Agricultura, a Secretaria de Agricultura do Estado, o setor financeiro, o setor bancário, que tem esses contratos de créditos com os produtores rurais, para discutir um parcelamento, um refinanciamento dessa dívida com um parcelamento mais amplo e também, pelo menos, uma parcela de anistia dessas perdas que foram feitas. Nós sabemos que não dá para anistiar tudo, mas nós temos já um percentual que está em estudo do que seria pedido no Ministério da Agricultura para que fosse anistiado o produtor rural, tendo em vista que ele não terá condição de estar recompondo a sua lavoura se não tiver essa ajuda que envolve uma força-tarefa de todos nós, da classe política do Estado, dos setores interessados e também do governo federal.